Olá, o meu nome é Cláudia Nóbrega e esta é a Impressão Intangível. Hoje tenho comigo o Marcos Portela e o Marcos tem 19 anos de experiência na área das terapias complementares. Hoje facilita consultas e formações na área da hipnoterapia clínica e psicoterapia transpessoal. Olá, Marcos, bem-vindo! Olá, Cláudia, obrigado pelo convite. Estou muito feliz por ter esta oportunidade de falar sobre este tema tão interessante que é a hipnoterapia ou a hipnose clínica e vamos a isso, Sim, certamente. Eu também estou super entusiasmada porque este é um tema tão interessante e tão complexo, só que nós vamos tentar aqui, para já, desmistificar muita coisa. Há muitos mitos associados à hipnoterapia e também entender o que é a hipnoterapia e quem é que pode beneficiar desta terapia. Então, vamos começar pelo princípio. O que é a hipnoterapia? Muito bem. Então, a hipnoterapia é uma abordagem terapêutica que tem como objetivo encontrar a causa-origem de tudo aquilo que está a nos impedir de sermos felizes, ok? Estamos a falar de uma fobia, de um medo, estamos a falar de uma tristeza que não compreendemos de onde é que vem, uma situação física. Portanto, a ideia é de que tudo aquilo que não está ajustado em harmonia em nós, há uma causa-origem para isso. Então, o processo da hipnoterapia, no fundo, é irmos explorar o inconsciente ou o disco rígido da pessoa com o intuito de identificar esses momentos, essas causas que criaram essa consequência atual, não é? Eu costumo dar muito o exemplo da analogia do iceberg, em que temos a ponta do iceberg que representa o sintoma ou o comportamento ou algo que a pessoa está a vivenciar neste momento. Mas debaixo dessa ponta do iceberg nós temos um bloco de gelo muito maior do que aquilo que se apresenta fora, não é? Então, esses 90% ou 95% representam o nosso inconsciente. E, mais uma vez, o nosso inconsciente é o nosso disco rígido. E aí está registado todas as experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida até o momento atual. E a hipnoterapia trabalha muito com todo o processo da nossa personalidade. Estamos a falar precisamente da adolescência, estamos a falar da infância e estamos a falar também de todo o processo intrauterino, que é no fundo o processo de gestação. Porque a verdade, Cláudia, é que quando nós nascemos para este mundo, nós na verdade não nascemos como um tábua rasa, porque no fundo tudo aquilo que a mãe sente, o bebê sente como sendo dele. Portanto, o bebê já nasce com determinadas impressões registadas no seu corpo. E obviamente que todo o processo da infância e adolescência irá desenvolver a personalidade deste ser humano, não é? Deste indivíduo, e se foram experiências boas, o resultado será um desenvolvimento mais saudável, mas se houve experiências que foram difíceis por parte desta pessoa, não é? Se foram difíceis, se não houve o cuidado, a segurança, o apoio que esta criança precisava, ou este adolescente precisava, isso irá ter repercussões na fase adulta e na forma da pessoa estar consigo própria, não é? Então, a hipnoterapia é exatamente isso. Eu queria mencionar também que, de facto, há alguns mitos que ainda estão presentes na hipnoterapia, muito devido aos programas televisivos, que é aquilo que nós chamamos de hipnose de palco ou hipnose de entretenimento. Nós vemos muitas vezes nos espetáculos do Las Vegas e por aí adiante, mas a verdade é que a hipnoterapia clínica tem como um foco terapêutico, ok? Então, o trabalho é apresentar resultados dentro do tema que o paciente traz. E é importante salientar que o paciente está sempre consciente, o paciente tem controle sobre o processo, portanto, ele não adormece, ele não se esquece, não acontece nada disso. Portanto, o paciente está consciente e esta consciência é muito importante porque o paciente precisa assumir responsabilidade pelo seu processo terapêutico. Entendes, Cláudia? Uhum. Então,
É por isso que o paciente precisa estar consciente. Só que, obviamente, esse estado de consciência é um estado mais relaxado, em que nós chamamos a indução, não é? Indução no processo terapêutico, no processo da hipnoterapia, é o processo de indução, é um processo de relaxamento, que faz com que o corpo esteja relaxado, que o nosso estado de vigília ou o nosso estado do ego fique mais apaziguado, mais tranquilo, e é exatamente neste ambiente saudável, neste ambiente relaxado e seguro, que o paciente irá fazer esta viagem, este mergulho interior, para compreender a causa-origem da situação, não é? E obviamente que é maravilhoso a hipnose, Cláudia, porque nós conhecendo a nossa história passada, dá-nos uma perspectiva de para onde é que nós queremos ir, entendes? Portanto, se sabemos de onde viemos, é-nos muito mais fácil saber para onde queremos ir, não é? Então, a hipnoterapia tem com essa função. E é um processo de autoconhecimento, sem dúvida, é um processo de autoconhecimento. Há muito esse mito de que para alguém procurar a hipnoterapia ou a hipnose clínica tem que ter um problema mental. Não, são coisas às vezes simples, às vezes são padrões de relações amorosas, às vezes é porquê que eu não consigo encontrar uma pessoa na minha vida, porquê que num trabalho eu não consigo arranjar um trabalho. Portanto, todos esses padrões, todos esse tipo de situações que impede a pessoa de encontrar o seu rumo, o seu caminho, é porque há alguma coisa que precisa ser compreendida aí. Eu costumo dizer que as dificuldades ou os desafios são oportunidades de crescimento. Então, durante a sessão de hipnoterapia, vamos também abordar esse tema, vamos compreender, como dizia Fernando Pessoa, pedras no caminho, eu as trago comigo e um dia construí um castelo, não é? Portanto, as pedras são vistas como um desafio, sem dúvida, mas também é uma oportunidade da pessoa poder amadurecer, crescer e aprender com essa experiência. Sem dúvida, sem dúvida. E ao falar sobre a hipnoterapia, realmente entendemos que esta é uma abordagem holística, ou seja, a pessoa é vista como um todo e ela não está isolada de nada, é no fundo vasculhado esse disco rígido, que é o inconsciente e que tem lá muita coisa, para depois entender porque é que certas coisas estão a manifestar-se. E tu falaste aí também de algo interessante que é um padrão que se vai repetindo. Existem padrões na nossa vida que se vão repetindo para que nós aprendamos com isso. E esses padrões, normalmente, qual é que é a origem desse padrão? Se é que podemos generalizar sequer. Sim. Como eu tinha-te explicado, Cláudia, tudo aquilo que nós, na nossa infância e adolescência, absorvemos dentro da nossa relação com o pai, com a mãe, da nossa relação familiar, isso vai criar um padrão dentro de nós, não é? Por isso costuma-se dizer que um pai só pode dar ao filho aquilo que ele recebeu. Então, se uma criança, por exemplo, cresce num seio familiar em que há muitas discussões, brigas, muita ansiedade, é natural que essa criança, esse adolescente, na fase adulta, vai ter sintomas de ansiedade, vai ter possivelmente ataques de ansiedade e até mesmo ataques de pânico. Porque isso tem a ver com a consequência de toda essa experiência que essa criança ou esse adolescente passou nesse processo. Então, nós tendemos muito a trazer esses padrões familiares connosco, de facto. Esses padrões familiares que faz-nos muitas vezes... é quase como se nós tivéssemos filtros nos nossos olhos dentro dessas crenças, dentro dessas experiências que nós passamos e passamos a viver uma vida muito através desses padrões familiares. E, mais uma vez, todo o processo terapêutico tem como objetivo dar oportunidade para o paciente se questionar que filtros são esses que estão presentes para que ele possa começar gradualmente a ver através dos seus próprios olhos, não através dos filtros, não é? Então, sim, é isso que acontece. De facto, trazemos connosco esses padrões. Algumas pessoas conseguem gradualmente libertar esses padrões, mas há outros padrões que estão tão profundos dentro de nós, do nosso inconsciente, que muitas vezes a única forma de podermos aceder e libertar essas crenças e esses padrões é através do processo terapêutico, não é? Através do processo terapêutico. E lembrar mais uma coisa, Cláudia,
o ingrediente mais importante na hipnoterapia é o ingrediente das emoções. Porque, no fundo, todas as experiências que nós passamos na nossa fase de infância e adolescência, ela tem sempre um cariz emocional, entendes? Então, o foco da hipnoterapia não é só saber de onde é que vem essa experiência, ou as primeiras experiências, é ajudar a libertar essas emoções que ficaram por digerir, que ficaram por integrar durante esse processo, entendes? Então, quando a nossa versão mais nova, não é? Aquela nossa versão que passou por aquela experiência, e nós ajudamos a libertar esta emoção, que ficou lá arrastada dentro de nós gradualmente mudamos a nossa forma de estar e de ver o mundo, e a nossa forma de narrar o mundo, não é? Que interessante. E também, depois, justamente, de acordo com a forma como nós experienciamos as situações, depois há a tendência também natural de criar mecanismos de defesa que depois vão limitar a nossa vida adulta, vão depois gerar ali um conjunto de resistência a que as coisas fluam. Quais são os mecanismos de defesa que são mais comuns? Muito bem. Assim, os mecanismos que eu encontro mais comuns em gabinete é o desligamento emocional. No fundo, o desligamento emocional nada mais é do que imaginar uma criança e um adolescente que passa de uma forma crónica por processos repetitivos de medo, ou de tristeza, ou de incompreensão, em que chega um momento que o inconsciente desenvolve de facto esse mecanismo de sobrevivência, o mecanismo de defesa, que é desligar essa emoção. É um mecanismo que faz com que a pessoa possa sobreviver da melhor forma possível a essas experiências que se repetem diariamente. Por exemplo, o desligamento emocional, alguma delas, o autoritarismo, por exemplo, uma criança ou um adolescente que tem pais autoritários, muitas vezes a tendência desse jovem é ser autoritário na escola, porque em casa, como não pode ser, que está de frente para adultos, a tendência muitas vezes é eles serem na escola. Portanto, um buller, alguém que pratica o bullying, é alguém que certamente teve experiências de autoritarismo e de agressividade e por aí adiante, não é? Em que esse padrão depois repete-se, por exemplo, na escola, não é? Então, temos aí o desligamento emocional, temos o autoritarismo, temos a vitimização, não é? Portanto, a pessoa que se torna vítima do mundo e das circunstâncias, em que há uma tendência dela ser mais isolada ou sentir-se com dificuldades de sociabilizar perante as pessoas, não é? Portanto, há vários mecanismos que nós criamos e lembrar que os mecanismos de sobrevivência são úteis nessa altura. Só que esses mecanismos nós trazemos enquanto adultos, ainda temos esses mecanismos, não é? Por exemplo, eu quando recebo situações de relações amorosas, por exemplo, não é? Há muita tendência de haver duas vertentes. Ou numa situação de conflito a pessoa torna-se autoritária, ou tem a tendência de ficar amuada, ou tornar-se vítima. E são mecanismos que nós encontramos ao longo da nossa vida, em que tendemos ainda a utilizar na fase adulta. Mas isso aqui é um bocadinho como o software dos telemóveis. Nós precisamos atualizar os softwares para estar de acordo com a consciência e com a maturidade que nós temos atualmente. Então, no fundo, mais uma vez, os processos terapêuticos e a hipnoterapia têm exatamente como esta função, ajudar-nos a atualizar ou reprogramar o nosso software interior de uma forma mais saudável, lidarmos com as situações que nos acontecem no dia a dia. No fundo, é isso que é feito durante as sessões. Certíssimo. E já que falas agora também das sessões propriamente ditas, tu disseste uma coisa inicialmente que era a ideia é criar um ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis, em que sintam que podem ser elas mesmas e que, no fundo, as estimule também a encontrar as respostas e a contactar com elas mesmas. Podes falar um pouco mais de como é que se processa a sessão, como é que tudo começa e depois como é que vai decorrendo? É preciso mais do que uma sessão? Como é que normalmente funciona? Boa questão. É assim, eu costumo dizer nas formações que dou que o primeiro contacto é o mais importante, não é? Porque é no primeiro contacto, inclusive muitas vezes telefónico, que cria-se ou não a empatia com o paciente. Então, no fundo, o paciente marca uma sessão em que poderá explicar via telefónica qual é o tema que vem trabalhar
e quando recebo o paciente nós iremos abordar um pouco este assunto, abordar o assunto e iremos explorar toda a história de vida dessa pessoa, não é? Como o pilar da vida dessa pessoa, as experiências que foram mais marcantes, mais intensas na relação com a pessoa, como é que foi a relação com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os avós e por aí adiante. E depois a segunda parte da sessão é de facto trabalharmos a hipnoterapia, em que a pessoa entra nesse estado de indução, de relaxamento e ela própria irá encontrar a causa-origem dessas experiências para que assim ela possa ver os resultados. E os resultados acontecem no dia a dia, ou seja, eu costumo assim a brincar, a dizer aos meus pacientes que o trabalho de casa é feito durante a sessão. Portanto, durante o gabinete, o trabalho de casa é feito lá. E no dia a dia da pessoa, ela irá verificar, irá ver como é que esses resultados que foram alterados internamente do paciente, como é que ela vai se apresentar depois com as diferentes situações que acontecem no dia a dia. E é a partir desses resultados que depois fazemos uma reavaliação para saber se será preciso fazer mais sessões ou não. Há muitos casos que muitas vezes é numa sessão, não é? Situações de fobias, ataques de pânico, muitas vezes é numa sessão, mas eu normalmente costumo sugerir aos pacientes para darem-se a oportunidade de fazerem 3, 4 sessões para aprofundarem, mas o foco aqui é os resultados. Portanto, é importante que o paciente, depois da primeira e segunda sessão, possa ver os resultados e a partir daí fazemos uma reavaliação de se há necessidade ou não. Certo? Ótimo, respondeste de uma forma bem clara e bem objetiva à questão, o que é ótimo. E uma das perguntas que eu também queria fazer e que vou fazer é quais são os temas mais comuns? Porque é que as pessoas procuram? Quais são enfim, há realmente toda uma variedade de situações, mas com certeza deve haver uma reincidência em determinados temas. É assim, falando de adultos, propriamente dito, aquilo que eu recebo mais tem a ver com as relações amorosas. Portanto, grande parte das consultas surge de tudo aquilo que é disputado na dinâmica da relação amorosa, não é? Recebo também pessoas com ansiedade, muitas pessoas com ataques de pânico, recebo pessoas com fobias também, pessoas com depressão, pessoas com tentativa também de suicídio, não é? Pessoas com problemas físicos, não é? Problemas físicos. Quando digo problemas físicos, refiro não só a uma dor de costas, mas também problemas oncológicos que nós recebemos em clínica. E é muito interessante esse tema porque, mais uma vez, o nosso corpo espelha e reflete tudo aquilo que está bem e que não está bem dentro de nós, não é? Então o nosso corpo o nosso inconsciente encontra através do corpo uma forma de chamar a atenção e de dizer, olha, há aqui alguma coisa que precisa ser vista e que agora é o momento. Portanto, quando nós temos alguma dor, quando temos algum desconforto no corpo, obviamente que a nossa tendência é ir ao médico e certamente devemos ir ao médico para fazer uma avaliação, um diagnóstico, verificar como é que está tudo, mas compreender que esse desajuste físico ou esta somatização tem também uma causa-origem emocional. Então eu sugiro sempre as pessoas poderem trabalhar também a causa-origem desses problemas físicos, não é? Sem dúvida. Isso em relação aos adultos, não é? No caso das crianças e adolescentes, surge muito as hiperatividades, os déficits de atenção, crianças que têm dificuldades em se concentrar na sala de aula, nos estudos, mas curiosamente esta nova geração vem também com muitos sintomas também de tristeza profunda, ansiedade, portanto muita ansiedade que eles se apresentam e no fundo tudo isso também é possível ser trabalhado nas sessões de hipnoterapia, portanto com crianças, adolescentes e adultos. Ótimo, é bom também ter essa perspectiva de situações que podem ser trabalhadas através da hipnoterapia. De qualquer das maneiras, se tem alguém a assistir a esta conversa e que tenha alguma situação específica, o contacto do Marcos vai estar em baixo e por isso podem sempre contactá-lo e expor a situação e perguntar até que ponto é que a situação específica que querem trabalhar ou as situações
são realmente possíveis através da hipnoterapia. Sim. Portanto, deixo aqui então este apelo, se quiserem fazer alguma questão também em relação a este tema, podem com certeza fazê-lo. Outra coisa também que eu queria trazer aqui esta conversa é algo que tu disseste numa conversa que tivemos anteriormente, que é, enquanto terapeuta, tu só consegues levar as pessoas até onde já foste. E eu queria que tu falasses um pouco mais sobre isso, porque eu acho isso interessantíssimo e é importante também ter essa consciência enquanto facilitador, enquanto terapeuta. Sim, sim, é importante. No fundo, esta autoridade que nós assumimos enquanto terapeuta ou hipnoterapeuta ou psicoterapeuta, no fundo nós também somos seres humanos e como tal não se trata apenas de uma formação académica em que nós nos formamos, estamos aptos a exercer esta atividade, mas é muito importante também que possamos fazer o nosso trabalho de casa, não é? Enquanto seres humanos temos também os nossos assuntos e a verdade é que para mim, falando de mim próprio, eu tive que fazer esse trabalho, não é? Esse trabalho pessoal comigo próprio, para compreender de onde é que venho, para saber para onde é que eu quero ir e para onde eu posso ir. E como tal, isto é muito importante. Infelizmente, eu recebo muitos pacientes também que, infelizmente, tiveram algumas experiências não muito agradáveis com alguns tipos de terapeutas, não é? Isso tudo tem a ver com o facto desses terapeutas não fazerem o seu trabalho também enquanto pacientes, não é? Portanto, isso é muito importante, porque há uma tendência de nós, seres humanos, ajudarmos aos outros e sentimos felizes e preenchidos e realizados por isso, mas muitas vezes isso pode ser também uma fuga para não queremos olhar para as nossas próprias feridas e para as nossas próprias situações que estão à espera de serem vistas, não é? Então é muito importante. E como tu disseste muito bem, nós enquanto terapeutas só podemos levar o paciente até onde nós já fomos, não é? Portanto, se houver um terapeuta que tem um problema de uma relação amorosa, como é que ele vai conseguir acompanhar um paciente que está a passar pelo mesmo tema, não é? Portanto, é muito difícil, é praticamente impossível. Então, para que isso não aconteça, é muito importante os terapeutas fazerem também o seu trabalho, não é? Fazerem o seu trabalho pessoal de autodescoberta, de autoconhecimento e de maturação. Nós chamamos muito a maturação do ego, não é? A maturação da nossa personalidade. E trazendo esse amadurecimento, é-nos possível acompanhar o maior número de pacientes com diferentes situações, não é? Portanto, é isso que acontece. Sem dúvida, e nota-se aí muito amadurecimento e muito trabalho de casa, e tu disseste uma coisa interessantíssima que é o facilitador ou terapeuta também é paciente, e eu achei isso realmente extraordinário, porque é bem isso, nós uma vez somos facilitadores, outras vezes somos os pacientes e está tudo certo. Nós temos vários papéis e claro, esses são alguns deles, sem dúvida. Então, realmente há muito mais aqui a explorar e isto no fundo é uma conversa que vai dar asa a muitas outras e estejam atentos porque a ideia depois é trazermos temas mais específicos. Isto é só uma abordagem um pouco mais geral do que é a hipnoterapia, o que é que ela pode trabalhar, os benefícios e tudo mais. E depois a ideia é fazermos outras conversas igualmente interessantes e em que possamos explorar mais temas. Queres levantar um pouquinho o véu, Marcos, em relação a isso? Sim, pronto, dentro daquilo que nós falamos, Cláudia, será muito interessante abordar esses diferentes assuntos e temas que estão muito presentes no dia de hoje, seja a ansiedade, as fobias, medos, ataques de pânico. Falámos também, acho que vamos ter a oportunidade também de de conversarmos um bocadinho sobre as crianças e adolescentes, que muitas vezes são incompreendidos e pronto, dentro da experiência que tenho bastante com as crianças e adolescentes vai ser interessante falarmos sobre uns casos práticos que acontecem para que os pais e as mães, o pai, a mãe, os pais e os cuidadores e responsáveis possam também compreender
formas e dicas para lidarem com determinadas situações que possam estar a vivenciar agora com os seus filhos. E sim, vamos falar sobre alguns temas, de facto. Sem dúvida, será muito interessante e por isso estejam atentos. É isso que tenho a dizer. Alguma mensagem final que queiras deixar para terminarmos esta conversa? Mensagem. Dentro daquilo que nós falamos, é salientar que toda abordagem terapêutica é válida, saber que, de facto, a hipnoterapia tem tido um crescimento muito grande ao longo desses anos, porque está comprovado que a hipnoterapia, sendo uma abordagem breve, traz resultados mais rápidos. Eu depois, se tiver a oportunidade, vou até depois enviar um estudo científico que saiu na revista da American Health Magazine, que dentro de alguns casos mostra como é que a hipnoterapia de facto tem resultados mais rápidos. Mas no fundo a mensagem que eu tenho de trazer é que todas aquelas pessoas que estão com alguma situação pendente, alguma situação que sintam que sozinhos não estão a saber lidar, saber que a hipnoterapia será uma abordagem válida para ajudar essas pessoas a compreenderem o que é que se está a passar com elas e, acima de tudo, utilizar esta oportunidade para seguirem adiante, não é? Para ter esta oportunidade para saber que a vida é uma oportunidade para nós vivermos de uma forma mais abundante e mais feliz possível, e quando isso não acontece é importante procurar ajuda para conseguirem superar-se. Superar-se. Então essa é a minha mensagem. Sem dúvida, e que excelente mensagem para terminarmos esta conversa. Então, gratidão imensa uma vez mais por estás cá. E esta foi então a Impressão Intangível com Marcos Portela.